Olá! Olá, vocês aí! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem. Mais um vídeo aqui no nosso canal, Serviço Social Facilitado. Pois é, eu sou a professora Paula Devaniri, sou assistente social, tenho 20 anos de atuação, já permeei por diversas áreas e hoje atuo como técnica socioambiental em um programa do governo federal. Eu falo aqui de Salvador, sou de Salvador e executo esse programa na região da Chapada Diamantina, na bacia do Rio São Francisco e do Rio Parnamirim, uma área bem extensa. Como eu sempre digo, aquele bom e delicioso trabalho de campo. Vai fazer trabalho de campo quem gosta, e eu sou apaixonada. Aqui é o canal Serviço Social Facilitado. Eu sempre estou trazendo assuntos, pautas relevantes, né? Associado com a nossa prática, como é que nós atuamos, executamos, colocamos em prática muitos assuntos, várias colegas desconhecem, né? Sempre o pessoal está entrando em contato comigo através das minhas outras redes, do LinkedIn, do Instagram, aqui no próprio YouTube também. Então vamos rodar a vinheta, que hoje nós vamos falar dos grupos de convivência do CRAS, do PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, roda a vinheta! Pois então, vamos lá. Como eu já retratei aqui no canal, tem vídeo falando da atuação da assistente social no CRAS, tem vídeos falando sobre o reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Aqui tem vídeo para um todo. E eu achei importante trazer essa diferença, né? O que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Os grupos que são do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele necessariamente é executado através do CRAS, no espaço físico do CRAS, é um espaço agregado, também pode ser executado através de organizações sociais, as ONGs, e ela precisa estar na área de abrangência do CRAS, e o técnico de referência do CRAS está atuando junto com a ONG na execução dos grupos de convivência, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é diferente dos grupos que são executados no CRAS. Então, quando houve o reordenamento dos serviços de convivência, no ano de 2013, eu participei, né, do encontro, eu era coordenadora de CRAS, eu vim, né, participar junto com a técnica de referência, que era assistente social. E o que foi esse reordenamento? Nada mais do que juntar, agregar, né, todos os serviços que eram executados, né, de forma solta, né? A nossa política, a construção dos serviços e da nossa política, ela vem modificando ao longo dos anos. Então, quando tinha o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Agente Jovem, que depois virou ProJovem, todos esses, né, esses usuários, essas pessoas atendidas, as crianças e os adolescentes, o ProJovem Trabalhador também, todos esses programas, né, eles foram unificados e passaram a se chamar Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Já os grupos de convivência do CRAS, que é do Centro de Referência de Assistência Social, mas do Serviço de Proteção Integral à Família, ele também teve o seu modelamento, digamos assim, o modelo do que é o do CRAS
e do que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Porque muitos profissionais confundiam, né? Muitos profissionais achavam que tudo era um só e não é, né? Então, quando houve esse reordenamento, foi justamente para fazer uma estruturação melhor, né? E de como ser colocado em prática, de como ser executado. Então, vamos lá, o que foi que eu pontuei aqui. O serviço de proteção e atendimento integral à família, o PAIF, né, que antes ele era tratado como um programa, e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos são serviços da proteção qual? De qual proteção? Temos duas proteções, isso é primordial nós sabemos. Temos a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social especial, ela se divide em duas complexidades, ela é dividida em duas complexidades, a média complexidade e a alta complexidade. Já a proteção básica, o próprio nome dela diz, né? É aquela proteção para a família, para que os vínculos sejam mantidos, que não tenha rompimento desses vínculos. Por isso, da existência dos grupos, do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, são executados através do Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. O PAIF é um serviço de oferta exclusivamente pública e de caráter obrigatório. Então, todo grupo de convivência, qualquer grupo que o CRAS tenha, ele tem que ser executado onde? Dentro do espaço físico do CRAS. Não pode, em hipótese nenhuma, um grupo de convivência do CRAS ser executado fora do espaço físico, mas eu vou fazer uma ressalva, ou executado por outra entidade, por uma ONG, diferentemente dos grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, o que é que eu quero dizer? Quando, muitas das vezes, né, a maioria dos CRAS que eu atuei, enquanto coordenadora e quanto técnica, as casas do CRAS eram casas pequenas, né? Se eu não me engano, só teve 3 que as casas eram adequadas, né? Que dava para atender tudo. Então, como não tinha um espaço, né, próprio para o grupo funcionar dentro do CRAS, então a gente tinha um anexo, mas era um anexo do CRAS. Então, tinha essa identificação de anexo do CRAS. E quando a gente expande, né, para as atividades, né, nas zonas rurais, eu sempre trabalhei em municípios aqui no estado da Bahia, então quando eu ia fazer as atividades, né, implantar os grupos nas comunidades, eu estou com um pelo de brisa preso no rosto, toda me coçando. Então, quando partia para a zona rural, então é o deslocamento da equipe até aquela comunidade. Aí, neste caso, né, a equipe do CRAS se deslocando até a comunidade para poder realizar as atividades. Então, tem que ter um espaço próprio, né, para atender, né, a demanda, né, seja um grupo de mulheres, um grupo de crianças, de jovens e assim por diante. Bem como o serviço de convivência também, ele se estende, né, quando a gente parte para a zona rural também. Só que nessa perspectiva, né, ele não está dentro do espaço físico do CRAS, mas ele está vinculado ao CRAS. Conseguiram entender? Dúvidas, comentários, deixa aqui que eu respondo. Então, como eu estava falando, né, ele tem que ser desenvolvido dentro do próprio espaço. Ou, né, o serviço de convivência, ele pode ser desenvolvido por entidades públicas, né, que como eu pontuei aqui, que são as ONGs, né, as organizações não governamentais, entidades públicas não. Ou ele ainda pode ser, né, referenciado, né, dentro do CRAS, através das ONGs, né, das organizações,
E ao ser desenvolvido, né, por uma ONG, o serviço de convivência ele deve ser obrigatoriamente referenciado dentro do território do CRAS. Então, se a ONG ela ganhou a licitação e vai executar X grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, então ela tem que estar na área de abrangência daquele CRAS, e a equipe do CRAS, o técnico de referência, tem que participar ativamente de todo o processo de execução. Planejamento, né, das atividades, participar, fazer visitas periódicas, registrar, fazer o registro fotográfico, tudo isso o técnico de referência vai fazer. Não é um repasse de atribuição. O grupo de convivência ele é executado através de uma ONG, é vinculado ao CRAS, né? Mas é a ONG que é responsável por tudo. Não é assim. Então, o técnico de referência, ele tem a obrigatoriedade, né, de estar participando, acompanhando de tudo. Então, neste contexto, para o desenvolvimento qualificado dos grupos, é fundamental que as equipes conheçam as características que diferenciam um grupo do PAIF de um grupo do serviço de convivência. Os grupos do PAIF são materializados por meio de execução das oficinas com as famílias que são referenciadas na área de abrangência do CRAS. Então, todas as famílias que são acompanhadas, todas as famílias que estão em descumprimento das condicionalidades do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, essas famílias, né, são referenciadas na área de abrangência do CRAS, sejam elas fazendo acompanhamento no CRAS ou não. Então, e já no serviço de convivência, os grupos são materializados e organizados a partir de faixas etárias, ciclo de vida dos participantes, como criança, adolescente, jovens, homens, mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então, a classificação dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo são por ciclos e por faixa etária. Já os grupos do CRAS, do serviço do PAIF, ele não tem essa particularidade. Você pode fazer um grupo intergeracional. Um exemplo, eu tinha um grupo em um CRAS que eu era técnica, que era intergeracional, era de mulheres, e nesse grupo tinha mulheres de 20, 25, 30, 40, 50 e tinha pessoas idosas, 60, 65, 63, né? Então, era um grupo de mulheres, mas era um grupo intergeracional. E as atividades que eram feitas, planejadas, organizadas, era contemplando, abarcando as demandas delas e respeitando, né, a questão da idade, né? Porque imagine vocês, eu poderia fazer uma atividade que seria só pertinente para as mulheres mais jovens. E as idosas que estavam lá no mesmo grupo, né? Iam fazer o quê? Iam ficar ociosas? Então não teria propósito. Então é importante também a gente ter, né, essa sensibilidade. Para facilitar, aqui já é outra questão, né? Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos também é executado por meio de grupos, porém suas características são diferentes dos grupos desenvolvidos das oficinas com as famílias no PAIF, como eu acabei de falar. No momento do planejamento e execução dos grupos, tanto do PAIF quanto do serviço de convivência, é necessário que os técnicos de referência ou o técnico de referência, a depender do porte do CRAS, conheçam suas características, suas formas de execução, a fim de organizá-los em consonância com seus objetivos, metas e resultados a serem alcançados. Então, o que eu vou fazer no grupo, eu preciso definir, sim, qual é o objetivo, qual é a meta
e o resultado. Muitas das vezes, principalmente eu que já trabalhei em cidade pequena, né, é a vontade da secretária. Né? A secretária, eu lembro que eu trabalhei no município, que a secretária queria oficina de música, oficina disso, oficina de balé, não sei o que. A cidade nem tinha professora de balé. Né? Como é que você vai fazer um grupo de balé se a cidade nem dispõe de uma professora de balé? Então, eu sempre pontuava, né? Eu sempre gosto de trabalhar o quê? Ouvindo a demanda do usuário. Não é a nossa vontade. A gente não pode chegar, né, já com uma coisa pronta e vai ser assim, pronto, acabou, impor, né? A gente tem que ouvir o que é que o usuário deseja, porque muitas das vezes não funciona. Um município que eu trabalhei, eu já até retratei aqui, né? Foi uma experiência caótica na minha vida profissional. E a equipe que antecedeu a minha equipe, né? A equipe fez no CRAS para as mulheres, né? No grupo do PAIF, um curso de manicure, né? Ótimo, maravilhoso, né? Que elas vão aprender a fazer unha, né? Uma fonte de renda e assim por diante. Aí fizeram o bendito do curso, isso já foi na mudança, né, da gestão e na convocação dos aprovados do concurso. Então, a equipe que estava lá, ninguém passou no concurso e a equipe que eu fazia parte foi aqui, assumiu, né, porque tinha passado no concurso. Então, quando a gente chegou, já foi na fase final e ainda tinha algumas coisas para serem feitas. Aí eu fui buscar a quantidade, quem eram as mulheres, o que estava escrito, né? E a secretária queria um relatório final, porque a equipe não tinha conseguido fazer, e eu fui levantar os dados. Aí, quando eu fui fazer as visitas, né, para saber, fiz um questionáriozinho, né, saber se elas estavam conseguindo colocar em prática o que tinha aprendido, não sei o quê. Acreditem vocês que 90% venderam os materiais. Cada uma ganhou um kitzinho com alicate, esmalte, toalha, todos os utensílios que são necessários para fazer a unha. 90% tinham vendido. E justificaram que o curso foi muito rápido, não foi assim tão profundo que elas ficaram com medo de fazer a unha e machucar a pessoa e depois ter algum problema. Então, pensem vocês, né, que a gente precisa planejar, definir metas e avaliar. Isso é primordial. Seja um curso, né, profissionalizante que elas entendiam assim, né, ou um outro tipo de grupo, a gente precisa definir. Então, continuando, né? Nesse contexto, para o desenvolvimento qualificado dos grupos, é fundamental, né, que as equipes conheçam as características que diferenciam o PAIF e o serviço de convivência. Os grupos do PAIF são materializados por meio de execução das oficinas com as famílias, né, como eu pontuei, e já os grupos do serviço de convivência são caracterizados e materializados por ciclos, né? Então, o que foi que eu coloquei aqui? Então, para a gente definir, para a gente alinhar, observem vocês o que eu coloquei. Para a oficina com as famílias, né, do PAIF, isso também se aplica ao PAEF, que é o serviço que é executado dentro do CRES. A adesão ao serviço, tanto do grupo do PAIF quanto da oficina de serviço de convivência, a adesão é voluntária. Muitas das vezes vem uma demanda de outra esfera, né? Vem uma demanda da saúde, da educação, da própria justiça, né? Do Ministério Público e assim por diante, mas é uma adesão voluntária. E em momento nenhum, em hipótese nenhuma, né, um adolescente que for cumprir medida socioeducativa, ele vai cumprir dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e nem do serviço, né, com os grupos dentro do CRAS. Isso não pode.
Então, o público participante, quem são? Do PAIF, famílias responsáveis, membros das famílias, né, que estão em acompanhamento ou não no CRAS. Já do serviço de convivência, são crianças, adolescentes, idosos, né, pessoas com deficiência e assim por diante, e classificado por faixa etária. Já a forma de execução são oficina com famílias, né? E os grupos de convivência, né? Grupo de convivência e fortalecimento de vínculos. A organização são encontros planejados, organizados, com base em temas coletivos, ou seja, um tema da coletividade que vá abranger a toda a coletividade, de acordo com as demandas e realidade das famílias e do território, que foi o que eu falei inicialmente. A gente precisa ouvir, a gente precisa trabalhar em cima do que a família está demandando, em cima do que os participantes, né, daquele grupo está demandando. Já no serviço de convivência, os encontros são planejados, organizados com base nos ciclos de vida e nos eixos norteadores e nos percursos, que é o próprio material, né, que é disponibilizado através do Ministério da Cidadania e do Desenvolvimento Social. Então, tem toda uma regrinha para ser feita, né, referente ao serviço de convivência. E onde ele pode ser executado? Quais são os locais? Logicamente que as oficinas com as famílias no CRAS só podem acontecer no espaço físico do CRAS, como eu já pontuei aqui, ou quando o espaço físico não comportar, pode ser no espaço anexo. Já as oficinas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos pode acontecer tanto no CRAS quanto nos centros de convivência, né? Os centros de convivência que são espaços públicos ou pelas ONGs. E os objetivos das oficinas com as famílias no CRAS? Trabalhar questões coletivas das famílias e dos territórios, intervir coletivamente em questões de vulnerabilidade comum, né? De situações que são em comum naquele território, naquela área de abrangência. Já no serviço de convivência, completar o trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social, fortalecendo a convivência familiar e comunitária, de acordo com cada ciclo de vida. E quem são as pessoas responsáveis por fazer, tanto com as famílias e quanto com o serviço de convivência? Já com as famílias, a coordenação e o técnico de nível superior, preferencialmente quem? A assistente ou o assistente social. E vai envolver os usuários no planejamento também. Já no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, é o técnico de referência do CRAS, o educador, os oficineiros e os usuários de uma forma geral. Eu chamo a atenção aqui para vocês, né, tanto o educador quanto o mobilizador social, são diversos termos diferentes, né? Sempre foram pessoas, né, de nível médio que tivessem experiência com trabalho com jovens, com crianças e assim por diante. Em alguns serviços, quando o serviço de convivência ele é executado através de ONGs, eu já vi contratação de assistente social e de psicólogo ou de outros profissionais para atuar como educador social. Se eu estou ali como educador social e eu sou assistente social, eu estou na função de quê? De educadora social e não de assistente social. Da mesma forma que uma aluna perguntou, Paula, eu sou assistente social, eu posso ser conselheira? Que eu já trouxe um vídeo aqui também falando disso. Eu disse, pode sim, não tem problema nenhum. Uma vez que você vai participar de todo o processo seletivo
do Conselho Tutelar. Uma vez que eleita, né, você vai atuar como assistente social ou como conselheira? Ela disse como assistente social. Eu disse, não, você não passou, né, no processo seletivo para assistente social, e sim para ser conselheira tutelar. Você está na função de conselheira tutelar. Você foi eleita para ser conselheira tutelar. Você não pode se apresentar como assistente social, você não vai assinar nem carimbar nada como assistente social. É na mesma perspectiva. Se eu estou aqui e sou orientadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Eu vou me apresentar o quê? Eu sou Paula, sou orientadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da ONG Bem Feliz. Eu não vou me apresentar como assistente social, e tudo que eu fizer, tudo que for necessário assinar, eu vou assinar como orientadora social, certo? Então, continuando, a periodicidade dos encontros. É sempre importante a gente definir a periodicidade dos encontros. De quanto em quanto tempo a gente vai se encontrar? O dia da semana. Vai acontecer de manhã, à tarde, à noite? Eu já trabalhei no CRAS que o grupo, né, que ainda era o pró-jovem adolescente, os próprios adolescentes preferiam que as atividades acontecessem o quê? À noite. Pois é, e acontecia à noite. E eu estava lá, né, na periodicidade de cada 15 dias, quinzenalmente, né, participando, e durante a semana, né, tinha os meus encontros periódicos com a orientadora e com o oficineiro, assim como com o coordenador do CRAS. Então, é bom a gente definir os encontros. Então, o encontro dos grupos do CRAS pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Já do serviço de convivência, ele pode ser diário, semanal ou quinzenal. Então, uma vez no mês, não pode. Ou ele é diário, ou ele é semanal, ou ele é quinzenal. Nos CRAs, né, que tinham serviço de convivência, os encontros aconteciam o quê? Diariamente, todos os dias. Pois é, tinha grupos de segunda a sexta, todos os dias. E o intervalo máximo dos encontros, no caso do serviço do PARF, dos grupos do PARF, não é especificado. E já no serviço de convivência é no máximo de 15 dias. Ou seja, a cada 15 dias tem que ter as atividades do serviço de convivência. Não deixar passar, né, desse prazo. E o número de encontros, né? Um encontro ou mais encontros a depender da demanda. Então, eu tinha esse grupo na zona rural e ele acontecia o quê? A cada 15 dias. E quando eu ia, como era uma comunidade bem distante, eu ia e passava o dia todo lá. Então, aproveitava para fazer as visitas, né? O grupo funcionava de tarde, né? Já fazia a listinha para o lanche, que isso é importante também. A pessoa vai passar ali 2 horas e meia, precisa ter esse cuidado com o lanche, água, um espaço adequado, ventilado, né? Que tenha mesa, cadeira, banheiro, né? Ver se tiver alguma pessoa com dificuldade de locomoção, com dificuldade para deambular, ver a questão da acessibilidade e assim por diante. Eu tinha um grupo, né? Que era um grupo de biscuit. Tinha uma cadeirante e era a maior dificuldade, porque a casa do CRAS não era uma casa acessível, né? Eu mandei fazer uma rampa, né? Que foi o máximo que deu para fazer, e ela tinha todo o interesse de participar, né? E o que é que fazia? O carro do CRAS ia buscar e levar, né? Nos dias dos encontros. É importante, né? Se o nosso usuário ele demonstrou interesse e quer participar, a gente precisa sim viabilizar o acesso dele, a participação dele no serviço, no grupo.
Então, pontuei mais aqui o formato de execução. O grupo ele pode ser aberto, fechado, né? Ele tem rotatividade. Muitas das vezes a pessoa vai no primeiro, no segundo, depois não se identifica, não quer participar, não quer ir mais. Você não tem como obrigar a pessoa a ir. Na mesma perspectiva, no serviço de convivência, o grupo ele é aberto e fechado tem essa questão da rotatividade. Eu sempre tinha essa sensibilidade quando era criança, adolescente e pessoas idosas, o porquê que deixou de ir, né? É importante a gente retratar, né? Se mudou, foi para outra área, tudo isso é importante também. E a duração dos encontros, né? Quanto tempo, Paula, de atividade eu levo? Quanto tempo para fazer? O que é que você fazia quando você era técnica do CRAS? Aí eu pontuei aqui para vocês. De 60 a 120 minutos, né? No caso do serviço do PAIF, e quando for, né, do serviço de convivência, de 1 hora a 30 minutos. Eu chamo a atenção para vocês, né, que tudo vai depender da forma que o nosso usuário está recebendo, quando é questão do PAF, que são pessoas adultas, né? Eu não gosto de me estender muito, você ficar ali enchendo linguiça, a pessoa já fica agoniada para ir embora. Então, eu sempre trabalhava na perspectiva de quê? De 40 minutos a 1 hora, a depender, né, do envolvimento das pessoas. Já com as crianças, eu tinha grupo do serviço de convivência que vai de 0 a 6 anos e assim por diante. Então, a gente não tinha estrutura e nem pessoal para atender bebê, né? Nem de 1 ano, 2 anos, então a gente tinha criança de 4 anos para cima. Só que tem a questão do tempo, de 1 hora a 30 minutos. Então, a gente fazia inicialmente, né? Foi percebendo se dava certo de fazer de 30 minutos, de 20 minutos, com esse público de 4 a 6, né? E com os demais, né, a gente vai sentindo, você vai fazendo as atividades e vai percebendo, e vai o quê? Adequando, ajustando de acordo com a nossa realidade. É assim que as coisas funcionam. Lógico que no papel vem a formatação, tudo bonitinho, mas a minha realidade, na minha cidade, no meu CRAS, com os meus usuários, é uma coisa, já na sua cidade, com seu público, com seus usuários, é diferente e assim por diante. Então, a gente também precisa ter, né, esse feeling para poder, essa sagacidade, né, para poder a gente sentir e dar cadência nas nossas atividades. E a quantidade de participantes, que isso é importante também. Eu sempre, né, trabalhei na perspectiva de que quantas pessoas cabem? Quantas pessoas cabem e que estão confortáveis? Não adianta um do lado do outro que não dá nem para se mexer, né? A gente precisa ter também essa sensibilidade. Aí, no caso do PAIF, mínimo de 7 e máximo de 15. Já no serviço de convivência, máximo de 30. Aí eu faço a ressalva aqui para vocês, no caso de 0 a 6, de 10 crianças e 10 cuidadores, porque precisa do cuidador, então seria um cuidador para cada criança, e vou dizer quem é esse cuidador, e no máximo de 20. O cuidador, quem é? É o próprio responsável, né? Não é o cuidador que vai ser contratado para ficar ali cuidando de cada criança, é o responsável. Quando tinha, né, o grupo de 4 a 6 anos e tinha o educador social e os oficineiros, que sempre teve mais de 3 oficineiros, então a gente se responsabilizava, né, de ficar com as crianças. E na hora de ir buscar, os pais iam buscar, não tinha necessidade de ficar. Mas se caso, né, o pai, a mãe, a tia, a avó, que fosse levar e quisesse permanecer e participar, também não teria problema nenhum. E finalizando o nosso vídeo, né, tudo que nós fazemos, né, precisa ser registrado. Pois é, precisa registrar. E os instrumentais, né, eles foram sendo construídos ao longo do tempo, ao longo da execução dos serviços.
E para o grupo do PAIF, existe um relatório mensal. Todo mês a gente precisa fazer esse registro. E já no serviço de convivência tem um relatório também e tem um sistema que a gente alimenta. Entra com login, com a senha e vai alimentando com as informações. Então, é importante, né? É muito importante a gente registrar. Tudo que nós fazemos precisa de ser registrado. E finalizando, né, o caráter do grupo do PAIF, ele é regular, ele tem que acontecer regularmente. E já do serviço de convivência, ele é contínuo, ele precisa de ter continuidade. Você já viu, CRAS, se nenhum grupo de família, né, se nenhum grupo do serviço, né, de proteção integral à família, já vários. Mas a gente precisa se articular, mobilizar e formar, né? Eu fui dar, quando eu trabalhava em uma ONG, que era a questão de saúde sexual e reprodutiva, né? E eu fui dar uma palestra sobre sexualidade para pessoas idosas, né, em um CRAS, né, que a amiga era técnica, ela me convidou. E assim, né, aqui em Salvador, né? Aqui em Salvador tem muitos CRAs. E quando eu fui conversar com ela, né, ela falou, né, Paula, aqui a gente tem uma dificuldade tremenda com a questão do lanche, né? E muitas das vezes, né, a pessoa tem aquela refeição em casa, mas não é aquela refeição. E quando tem um serviço, termina, né, sendo um atrativo ter o lanche, né? Aí eu disse, você já falou para o coordenador, já sinalizou, né? Porque os CRAs daqui de Salvador é tudo grande porte, né? Porque aqui é metrópole. E ela disse já, e é uma dificuldade, é um tormento. E hoje, por ser uma temática, um assunto muito interessante que elas perguntam, né? Você viu que estava lotado, mas não é assim. No normal, vem 3, 4, 5, no máximo 10. Já quando eu tinha meus grupos, né, do PAIF, nos municípios que eu trabalhava, que aí as coisas já ficam, né, mais fáceis, tem uma certa facilidade, sempre tinha o lanche. Como eu pontuei, um local adequado, um espaço para todo mundo sentar, banheiro, tudo direitinho, e assim era uma maravilha. Eu sou apaixonada pela assistência social, né? Me sinto orgulhosa de fazer parte de todo o processo da construção, né, da política no nosso país. É primordial a gente se apropriar, né, estar sempre está saindo atualizações, né, pontuações, resoluções, portarias e assim por diante, é importante. No site Portal da Cidadania tem cursos excelentes, gratuitos, com materiais maravilhosos, que é importante também a gente fazer. Espero que tenha ficado tudo esclarecido. Me diga aí, você atua no CRAS? Atua no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo? Como é que acontece na sua cidade? Porque eu quero saber. Você fala da onde? Eu falo dessa cidade gostosa e maravilhosa que é Salvador, pois é. E você, assistente social, já está atuando? Atua em qual serviço? Já se formou, mas ainda não conseguiu uma oportunidade? Conte aqui para mim também, porque eu quero saber. Vamos trocar figurinhas. Paz e bem para todos nós. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!